acho que esse aí dá. Alô? Tá? Tá bom, sim. Passa aqui. A paz do Senhor, igreja. Amém? Aleluia. Que culto abençoado, irmãos. Amém. Para mim, para minha esposa, é um prazer retornarmos aqui a este lugar, né? Porque só em jantar foram alguns, né? Viemos aqui para participar de eventos aqui, formaturas do Casados para Sempre, vários jantares, e é um privilégio, né? É uma honra trabalhar com o Zezé, com a Ângela. É engraçado que nós temos outro casal lá que é Zezé, que é a esposa, e o esposo é Guilherme. A gente sempre troca o nome dos casais lá. Mas hoje não, hoje estamos aqui, né? É a convite do Zezé, da Ângela. Trouxemos aqui o presbítero César, irmã Rosane. Fique de pé para que o povo conheça vocês. Amém? O presbítero César é responsável pelo Ministério de Homens da Wesleyana Central. Né? E é toda segunda-feira, né, César? Tem o papo de homem lá, tá bom, homens? Papo de homem, um papo franco para nos alinhar com a vontade de Deus, para sermos sacerdotes dentro do nosso lar. Amém, queridos? Já estou me antecipando ao presbítero, fazendo o convite. Tenho ido, tenho sido muito abençoado. Sempre há espaço para aprendermos, irmão. Sempre há espaço para nós aprendermos. Traga um abraço para o pastor Aguinaldo, tá, pastor? Pedi a bênção dele para estar aqui, ele prontamente concedeu. No dia, acho que seria dia 5, né, que o Zezé tinha me chamado, e eu não podia, porque tinha uma ministração para a liderança da igreja, então eu falei que naquele dia eu não poderia estar, ele deu um jeitinho na agenda, eu pensei que eu tinha escapado, mas não escapei, estou aqui novamente. Irmãos, gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Tem um celular aqui, se começar a tocar não é meu não, hein? Aleluia, irmãos, eu estou muito feliz, quando chego no culto, eu sempre falo com a minha esposa, ela larga 7 horas, nós passamos ali no serviço dela para pegar, eu falei, amor, quando der 5 para as 7, não atende mais ninguém, irmão, amor, se chegar alguém, tu pede alguém para atender, para a gente chegar lá, que eu gosto de pegar o culto do início, e sentir o que Deus está fazendo, né, a forma como Deus está trabalhando, que através disso também Ele direciona a nossa vida, quando nós vamos ministrar a palavra. E eu sentei aqui, estava observando até o próprio, né, o casal aqui, na linha tênue, né, equilibrando ali e conduzindo a filha, né, a criança. Então é assim que, em cima desse tema, que Deus me deu essa mensagem, eu fiquei feliz porque não tinha o texto bíblico, só tinha o tema. Aliás, quando ele me deu o tema, família buscando equilíbrio, eu nem perguntei se tinha um texto, porque você fica mais livre, né? O Espírito Santo fica mais livre também para agir e te dar algo para você trazer para a igreja. Gostaria de convidá-los a estarmos fazendo essa leitura, é pequena, é só até o versículo 41, do 35 ao 41, nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Despedindo a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas lançavam-se sobre o barco, de sorte que ele estava para encher-se. Ele estava na polpa, dormindo sob a almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Então disse-lhes, por que sois assim tão tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu meditando nesta palavra em casa,
eu falei assim, poxa, eu vou ter que ilustrar lá para o povo como é você estar em alto mar, se tem um lugar que tu precisa de equilíbrio é em alto mar, numa embarcação, ainda mais para mim que tem medo de alto mar. Eu já estive em alto mar numa grande embarcação e já estive numa lagoa, num lago, numa embarcação pequenininha. E os dois, você necessita de equilíbrio, necessita de perícia. E quando chegou aqui no louvor do Kemuel, acho que foi o segundo louvor que ministrou aqui, tinha uma imagem muito clara, né, do mar bravio aqui. Eu acho que todos viram, se todos chegaram a tempo, viram a imagem do mar bem agitado aqui que a técnica botou aqui para a gente. E ali, irmãos, foi dentro desta imagem que Deus me dava em casa, que Deus me deu esta mensagem. Eu até então nunca tinha ouvido ninguém pregar esta mensagem para casais, para mim, e eu fui meditando dentro desta palavra, porque meu propósito aqui nesta noite é fazer uma ligação, a semelhança do teu casamento com uma viagem. Irmãos, eu tinha um defeito, era um zelo excessivo, que a minha família toda viajava, e eu e a minha esposa e meus filhos não viajavam, né, amor? Minha esposa lutou. Era só trabalho e obra, com obra em casa, então tudo que entrava era obra. E eu via minha família, meus sobrinhos que já são casados, viajando, alguns até para fora do país. E a minha esposa, amor, quando que nós vamos? Quando que nós vamos? Os filhos tudo crescendo. Se eles iam viajar, era com outras pessoas, não era com a gente. Viajavam mais do que a gente até, e eu ficava pensando, poxa, um dia eu tenho que ir. Mas falando de equilíbrio, irmão, olha a falta de equilíbrio aí. Eu achava que a minha intenção era das melhores, eu queria a minha casa pronta, eu queria ter o carrinho e depois nós conseguimos ter o nosso carrinho, não viajava assim mesmo, a desculpa do carro não existia mais, e eu ficava, agora tem que pagar o carro, agora tem que acabar a casa. E nunca viajava, irmãos. E agora, graças a Deus, alguns anos atrás a gente viaja, a gente vai 2 vezes por ano à praia, já tá bom, né, amor? Se deixar ela cair todo mês, mas nós vamos, quando possível, à praia. Mas aonde eu quero chegar contigo, irmãos, nessa introdução? Quando você faz uma viagem, você nunca planeja, no teu coração você nunca idealiza que ela vai ser ruim. Você não faz uma viagem, você começa pensando, eu vou viajar, mas quando chegar na BR-040, meu pneu vai furar. Eu vou viajar, mas quando eu chegar lá, para curtir uma praia, vai fazer todos os dias de chuva. Já aconteceu de a gente ficar 4 dias lá, 3 chover em Cabo Frio. Mas nós fomos na praia também, assim mesmo. Não vamos perder, né? Então, irmãos, no casamento é a mesma coisa. Quem está namorando e pensa que quando casar, vai casar para ser infeliz. Lembra do começo do teu casamento? Você que tem 2 anos de casamento, 5, 10. Lembra quando você casou, quando vocês conversavam, quando vocês sentavam juntos, essa ideia era casar para brigar. Lembra essa ideia era casar para deixar o outro de lado. Lembra essa ideia era casar para continuar no teu egocentrismo, pensando em você e deixando tua esposa, teu esposo, teus filhos de lado. Então, assim, o começo de toda viagem é um bom começo, né? Eu ia brincar com o Zezé, se ele estivesse aqui, com aquele jeito dele de galã, né? Se a Ângela estivesse sozinha, ele ia sentar assim, eu posso me sentar ao seu lado? Aquela voz que ele gosta de fazer, né, Ângela? E, irmã, se tu deixar o cara sentar do lado, ele vai gastar todo o argumento que ele tem. Se deixou sentar do lado, já era. Meninas que ainda vão casar, não deixa sentar do lado qualquer um, não. Que se sentar do teu lado nesta viagem, ele vai querer fazer parte de grande parte da tua vida. Então, peça direção ao Senhor. O começo de um casamento, ele é cheio de expectativas, irmão. O começo de um casamento, você fala, poxa, se ele for carinhoso, igual ele é no namoro, no noivado, se ela for tão gentil assim, tão promissora, dona de casa, habilidosa, administradora do lar, meu casamento vai ser um dos melhores possíveis. Né? E, na verdade, depois que casa, a gente sempre fala isso, dando aula para casais, né? É que sobressai a verdadeira face da pessoa, né? Depois que casa, que a pessoa começa a ficar mal-humorada, né? Que tu acorda, igual a gente brinca assim, andava só linda, cheirosa, aí acorda aquele cebolão gigante assim, com o cabelão todo bagunçado, não se arruma mais para o marido não se cuida mais para a esposa, né? Perde aquele zelo, perde aquele cuidado inicial.
O começo de uma viagem, ela é cheia de sonhos. Você já começa a imaginar, conversar ali. Se o tempo estiver ruim, nós vamos fazer tal atividade. Se o tempo estiver bom, nós vamos para tal lugar. Nós vamos sair à noite para conhecer outros lugares. E o começo de um casamento também é assim. Quantos filhos nós vamos ter? Né? Igual eu falava no início, como você imagina a nossa casa. Assim que possível, nós vamos comprar um carrinho para a gente passear, que eu quero te namorar bastante. Né? E depois a gente costuma esquecer essas coisas. E isso tudo, irmãos, faz parte do equilíbrio que Deus espera para a nossa família. Quando a gente começa a deixar essas coisas de lado, aquele cuidado inicial, aquele zelo inicial, aquela demonstração de amor inicial, as coisas vão se desgastando. A gente vai vendo que vai corroendo aquele laço que a gente tem de amor com nossa esposa, as esposas com o seu marido. O começo de um casamento, irmãos, é cheio de promessas também, né? Ainda mais para os homens, né? Que guardaram para o casamento, falar, quando casar, né? Se eu te pego, né? Mas não é só promessa também, irmãs. Né? Chega na hora, mas aqui como é para a família, não é só para casar, não vamos aprofundar. Deixa eles continuarem convencidos. E o começo, irmãos, de uma viagem, e o começo de um casamento é cheio de diálogo, né? É cheio de diálogo. É como você gosta do seu café da manhã, como você gosta do seu pão. Eu até hoje, irmãos, eu erro a tonalidade do café com leite da minha esposa. Ela fala que gosta do café clarinho, pastor. Eu levo o café, ela fala que está escuro. Eu boto um pouquinho de leite, ela fala que está claro demais. Se eu botar 3 gotas, ela gosta de 3 gotas de adoçante. Se eu deixar pingar 4, eu levo para ela na cama, ela fala, amor, pingou mais de 3. É o zelo, irmãos. E também isso é conhecer um ao outro. Nós vamos fazer agora em setembro, 31 anos de casamento. E a gente dá café ao outro na cama. Às vezes a gente dá fica fazendo hora para o outro levantar primeiro, né, irmão? O que levanta primeiro, ela fala assim, vai um cafezinho aí? Aí a gente vai e dá café ao outro na cama. Mas essas coisas, irmãos, não podem se perder. Essas pequenas coisas, lembra da história do casal do biquinho de pão? Que um deixava para o outro, na verdade nenhum dos dois gostavam, mas queriam agradar o outro? É mais ou menos por aí. Essas coisas que você faz com zelo, mesmo que você cometa algum erro, que a pessoa vê que você quer agradar, que você quer agregar o teu crescimento, mesmo quando o esposo, ele chama a atenção, mas para edificar a casa, para alinhar a família com Deus, e a esposa e os filhos vê amor, e acima de tudo vê exemplo na vida daquele homem, ele é bem compreendido. Mas quando ele usa o argumento da força, né, sou eu que mando, eu que decido aqui em casa, ele não consegue o respeito da família, e ele não consegue alinhar a sua família com a vontade de Deus. Irmãos, no casamento, como numa viagem, sempre vai ter o risco da crise, irmãos. Nós já pegamos casais para ministrar com 22 anos de casamento, do Casados para Sempre. Eles viveram 20 anos bem, 20 anos de uma vida equilibrada, uma condição de vida boa, com uma filha só, um casal equilibrado. Os 2 últimos anos eles procuraram o Casados para Sempre, porque estava dando atrito e eles queriam separar. Então, irmãos, numa viagem, você não planeja, como eu disse, que vai acontecer um imprevisto. Nós, uma vez indo para Cabo Frio, eu acreditei que a minha irmã sabia o caminho. A primeira vez que eu fui, irmão, 5 pessoas no carro à noite, ela falou, não, eu sei o caminho. Ela ficava no banco de trás, vai para cá, vai para lá, mas ela sabia nem onde era esquerda e era direita. Eu acreditei. E nós entramos numa favela, irmãos. Um imprevisto, eu passei de terceira dentro de uma buraqueira para sair daquele lugar, do outro lado, porque é um imprevisto que acontece num trajeto que você planejou para ser feliz. O teu casamento, desde aquele dia que você disse sim ali, e todas aquelas promessas que você repetiu ali, coordenado por uma autoridade eclesiástica, é até que a morte separe, na dificuldade, na bonança, estando tudo bem, estando tudo mal, estando com saúde ou não, é até que a morte separe. Mas a crise vem, irmãos, a tempestade vem. Eu via a imagem aqui atrás, eu falei, só faltou ali as ondas dando contra aquele barco ali para ficar melhor a ilustração, mas a líder de louvor aqui, a ministra de louvor ainda falou sobre isso também. Ela usou Mateus, mas logo aqui no capítulo 6 também de Marcos, também fala sobre Jesus andando sobre as águas e chamando Pedro a seu encontro.
Então, irmãos, a tempestade, ela vem, mas antes dela vir, irmãos, sobre o teu casamento, tem alguns sinais. Não acontece de uma hora para outra. Você foi ministrado ao longo desse mês, eu sei que Deus tem te despertado, mas você tem que puxar pela memória e ver aonde você tem deixado a lacuna aberta, onde você tem deixado brecha, para que hoje o teu casamento tenha sofrido algum desgaste. Quem está falando para você aqui nesta noite, irmãos, não é uma pessoa que teve o casamento abalado e sofreu uma ruptura e pensou em se divorciar, em separar, não. Nós separamos mesmo e ficamos 4 meses longe um do outro, um para cada lado, sem se ver, ou mandando recado, ou às vezes é o momento que eu achei que seria o melhor momento, que eu ia para a bagunça mesmo, que eu já estava mesmo casado. E quem fala para você que nesta noite é uma pessoa, um casal, que a minha esposa falou, amor, não vou falar, fala você, não vou nem subir ali. Então eu estou dando testemunho aqui, mas é um casal que teve a vida restaurada, irmãos. É um casal que teve a vida restaurada. Se tem uma ministração que eu sinto à vontade, porque a gente sempre tem o temor e o tremor para subir a um púlpito e pregar, mas se tem um tema que eu fico mais à vontade é falar para a família, porque o meu casamento é um sonho, irmãos. O nosso casamento é um sonho. Nossa vida foi totalmente transformada de uma vida, de um casamento que já era falido, que chegaram a decretar que tinha acabado, e nós, em alguns momentos, longe da presença de Deus, os dois desviados dos caminhos do Senhor, enquanto nós nos reconhecemos, nos apegamos com Deus, e não voltamos, nos rendemos aos pés do Senhor, a nossa vida não foi restaurada, irmãos. E no caso de um temporal, dos sinais que vai vir um temporal sobre a tua vida, quem mora em Petrópolis sabe muito bem disso, é quando o céu do nada escurece, já viu? Aqui em Petrópolis é assim no verão principalmente, está tudo lindo, aquela tarde de sol, aí tu escuta lá longe assim um trovão. Sabe como é que é? Tu fala assim, vai chover. Tira a roupa do varal, né, amor? Liga para casa, amor, tira a roupa do varal que vai chover. E é assim na nossa vida também, irmãos. Sabe o que assemelha a um trovão? Eu em casa estudando, estava pensando, é aquelas palavras de grosseria que a gente lança na vida do outro. Trovão é quando você tratava de um jeito manso, pedia por favor, pedia com gentileza, e de repente agora lança aquelas palavras que você sai para trabalhar e fica ali machucando o coração do outro, aquela palavra que você lança na vida do seu filho e fica doendo ali, vai criando, crescendo ali uma raiz ali de amargura. São trovões dentro da nossa família, principalmente dentro do nosso casamento, que a gente vai lançando. O céu escurece. Eu estava lembrando de casais que nos procuram, para ministrar e falar assim, irmão, minha vista escureceu, falei mesmo, falei tudo que ela precisava ouvir. Falei ainda mais as mulheres, né, amor? Minha esposa que fala que mulher é chata, não sou eu não, tá, irmão? A minha esposa fala que quando tem uma briga entre casais, a mulher, ela fala, até ganhar a discussão. E é verdade, irmão. Não tenta discutir com ela naquele dia que está nervoso, não, porque ela vai ganhar a discussão. Seja sábio, volte depois com mansidão. Então, irmãos, quando o céu escurece, você não vê mais o outro na tua frente dentro da tua própria casa. É um sinal de que está vindo temporal sobre a tua casa, sobre a tua família. Relâmpagos, irmãos. É quando está dando choque já entre o casal. Não é assim, Ângelo? Não gosto nem que ele me encosta mais. Não gosto nem que ele me toque mais. Não quero nem mais que ela me toque. Então são sinais, irmãos, que está vindo uma grande tempestade, que está vindo um grande temporal sobre o teu casamento. E o diabo, irmão, é tudo o que ele quer. João 10:10, ele vem senão para roubar teus sonhos, matar teus projetos, destruir teu casamento. Ele vem para roubar, matar e destruir famílias. O maior projeto do inimigo é destruir família. Ele sabe que ele destruindo família, ele destrói a igreja. Ele destruindo família, ele destrói a sociedade. E a gente vê hoje tantos adeptos, contra a família, tantas instituições, tantos governantes sendo usados, emprestando a sua boca, a sua instrumentalidade, até mesmo sua sabedoria, emprestando para o inimigo, para colaborar, para acabar com a família. E o diabo, irmãos, tudo que ele pretende, quando ele ganha a batalha dele, é destruir famílias. A vitória dele
na batalha é destruir família. E para que, irmãos, que serve o temporal? Para que vem um temporal sobre nossa vida? Uma tempestade. É para acabar com o teu casamento? Igual o inimigo achou que tinha tido vitória sobre o meu casamento? Se deixar o César e a Rosane dar testemunho aqui, né, César? Como é que era, Rosane? Oh, meu Deus. A gente anda muito junto, irmãos, a gente conhece o testemunho um do outro. E para nós estarmos aqui, nós quatro, pela misericórdia de Deus, é porque Deus transformou, irmãos. É porque Deus fez algo que eu creio que, por mais difícil que seja a situação que você entrou aqui nesta noite, por mais dificuldade que você vê de daqui a um ano estar casado, daqui a um mês, por mais vontade que você está de mandar o outro embora, por mais que você tenha falado com Deus no teu quarto lá, se esse mês não der jeito, se ele não mudar, se ela não mudar, eu vou terminar o meu casamento. O inimigo quer isso, irmãos, mas a tempestade ela vem contra o nosso casamento para testar a resistência do nosso barco, para testar, para comprovar que Jesus está no nosso barco. Eu vejo aqui, irmãos, nessa passagem aqui, que Jesus só disse uma frase no primeiro versículo, e depois só chamaram ele no 38 de novo. Ele disse, passemos para o outro lado. E eu vejo aqui os discípulos assumindo o comando, eles despedem a multidão, diz aqui, eles levaram Jesus consigo no barco, assim como estava, outros barcos o seguiam, e eles, como entendiam de alto mar, como tinham por profissão, né, pescar e estar no mar o tempo todo, eles assumiram o controle. Mas só quando eles perderam o controle de novo, quando eles viram que aquele que acalma a tempestade, aquele que dá ordem em terra, céu e mar, estava no barco, eles chamaram Jesus de novo para o controle. E às vezes a gente faz isso no nosso casamento. A gente casa e fala que vai ser uma bênção e vai ali perante um pastor, pede a bênção, faz o primeiro aconselhamento e depois acha que já assumiu o comando do barco. Deixa Jesus ali deitado na proa. Deixa ali qualquer coisa, se eu precisar de ti, eu te chamo, Jesus. E ele está ali, ansioso para ser acordado, para ser incomodado, ou melhor, para que as pessoas vão até ele, recorram até ele, né? Esta forma de incomodar. E a tempestade, irmãos, ela vem para testar a nossa fé em Deus, para testar se o comando do nosso barco está nas nossas mãos ou está nas mãos de Jesus. Porque é o caso da tempestade atingir o teu barco, como diz aqui, ventos sopravam de modo que o barco estava para encher, e era possível que jogasse ou naufragasse eles todos, se Jesus não intervisse, ou se jogava aquele barco de volta contra a areia. Mas a Bíblia diz que aquele homem que ouve a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus e as pratica, é o homem que construiu sua casa sobre a rocha. É o homem, o casal que constrói a sua casa sobre a rocha. Diz a palavra de Deus que o vento sopra contra aquela casa, que vem com ímpeto sobre aquela casa, mas não a derruba, porque ela foi construída sobre a rocha, irmãos. E a nossa rocha é Jesus Cristo. A nossa pedra angular, a nossa rocha é Jesus Cristo. É Ele que pode acalmar o mar, acalmar a tempestade que porventura você possa estar passando no teu casamento. Outros tipos, irmãos, de ventos que podem provocar uma tempestade no nosso casamento. O desemprego. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, quando o casal ou um dos dois fica desempregado, quando não há compreensão do outro, quando não há o apoio, quando não há aquela palavra, eu vou caminhar contigo, nós vamos vencer, nós vamos dar a volta por cima, isso é um vento que sopra sobre o nosso casamento. Na hora que a pessoa mais precisa, o provedor então, irmãos, graças a Deus, de 15 anos para cá, eu fiquei 6 meses da minha vida sem estar empregado. De 15 anos até 53 anos de idade que eu tenho hoje. Porque nesses 6 meses também eu estava arrumando um jeito de prover para a minha família. Mas, irmãos, o homem ele fica nervoso, o homem é responsável, que tem já sabe que ele é sacerdote do lar, sabe exercer a paternidade, ele fica inquieto se ele não conseguir prover para o seu lar. E se alguém falar com ele uma palavra negativa, que ele vai trazer um desgaste para o casamento. Outra coisa, a saúde, irmãos. A saúde também, se um do casal, o esposo, a esposa, tem um problema de saúde, e o outro, em vez de compreender, né, nós poderíamos aprofundar mais se fosse só para casais,
mas em vez de compreender, acusa, em vez de compreender, traz palavras que depreciam. É um vento também que vem sobre o nosso casamento. Outra coisa são os filhos. E aí você me pergunta, filho é um vento para o meu casamento? A gente tinha mania de, quando ia aconselhar um casal, ou então a gente ia recomendar para um outro casal, aconselhar, falar, fulano quer falar contigo, mas cuidado que fulano é vento, hein? Sabia que era prova, irmãos. Quando a gente falava que era vento, porque a pessoa era uma prova, era um casal difícil de você aconselhar. E você me pergunta, filho é um vento para o casamento? Se você não souber lidar com ele, sim. Quando um pai autoriza e a mãe desautoriza, traz discussão para o casamento, traz desentendimento para o casamento, e vice-versa, tá, irmãos? Quando a mãe autoriza e o pai fala, sou eu que mando, traz um desgaste para o casamento. Irmãos, hoje em dia, criança de 3 anos sabe manipular pai e mãe. Eles são muito espertos. Aí pede papai, o papai fala não. Aí ele vai lá na mamãe, a mamãe fala sim. Aí a criança sai e faz o que quer e o pai e a mãe ficam discutindo. Então isso também é vento que vem para o nosso casamento. As perdas, nessa época que nós estamos vivendo, perdas também, se não bem administradas, tanto perda material, quanto perda emocional, são coisas que não bem administradas, traz um problema enorme para o nosso casamento. Abandono, irmãos. Abandono, desconfiança. Eu sempre falo, triste coisa é uma mulher abandonada em casa pelo esposo. Triste coisa é um esposo desvalorizado pela esposa. Uma esposa que não tem uma palavra de incentivo. Um homem que pensa nele, pensa no carro, pensa nos seus propósitos, mas não pensa na sua esposa, mas não pensa nos seus filhos. A provisão, que a gente sabe muito bem que é muito mais do que comida na mesa, mas a provisão até mesmo de uma diversão, de bons programas, de companhia, de tempo de qualidade. Quando você não dá isso aí, você deixa a sua família abandonada, traz um vento sobre a tua casa, traz um vento sobre o teu casamento. A desconfiança, algo terrível. Eu tive que lidar, irmãos, 2 anos com a desconfiança da minha esposa, depois de crente, convertido, batizado, porque eu provoquei isso lá atrás. Eu não era digno da confiança da minha esposa quando eu saía de casa e dizia que ia trabalhar. Depois que eu me converti, Deus me transformou, ela ainda estava nesse direito. Eu nunca briguei com ela por causa disso, porque eu causei aquilo e a gente tem que meditar, né, entender que tem coisas, tem ventos que foi nós que trouxemos para o nosso casamento, e esse foi eu que trouxe. Hoje eu posso falar com ela que eu estou em qualquer lugar e explicar que ela fica muito tranquila, mas a gente gosta sempre de estar junto em todo tempo, a gente gosta sempre de passear junto, só não pode trabalhar junto, que cada um trabalha em outro lugar, senão a gente trabalhava junto, a gente passa um dia inteiro junto, brincando, irmãos, quando a gente está em casa no final de semana, é um dia inteiro junto, brincando, namorando, passeando, brincando igual namoradinha até hoje, irmãos, porque foi Deus que fez tudo isso e não tem nenhum mérito nosso nisso. Foi Deus que fez tudo isso dentro da nossa casa. A falta de perdão, irmãos, se nós pudéssemos discorrer só sobre esses 3 itens aqui, o abandono, a desconfiança e a falta de perdão, porque, irmãos, o que mais dói num casal, o que mais adoece um casal, é você ficar retendo perdão no teu coração. O que mais adoece eu causei grandes feridas à minha esposa. Se ela não fosse ministrada nessa área, não fosse capaz de me perdoar, e eu também capaz de me perdoar, e saber que Deus perdoa nós dois, nós não teríamos o casamento que nós temos hoje. Nós não estaríamos trabalhando com família há mais de 15 anos, porque esse tratamento, irmãos, ele veio da parte de Deus, mas nós fomos ministrados, nós fomos uma vez para fazer o curso Casados para Sempre, e nós fomos lá achando que a gente já estava muito bem, né, amor? Deus já estava tratando, mas quando nós chegamos lá, nós apanhamos tanto, e nessas aulas que tiveram lá e no encontro de casais, nós fomos ministrados na área do perdão. E hoje nós somos totalmente curados, irmãos. Totalmente curados, totalmente livre um para o outro, totalmente despido um para o outro, sem segredos, sem senha no celular, sem nada. Nada que um faz, o outro não tem conhecimento. Porque Deus curou, sarou e restaurou o nosso casamento. E eu creio que neste mês de maio, Deus está fazendo isso nessa igreja também. Porque é uma igreja que zela pela família. Desde quando
eu comecei a conviver e ter a oportunidade de estar aqui vagamente, algumas vezes em datas festivas, em reuniões, essa igreja sempre zelou pela família. E se você está aqui, irmãos, você pode recorrer a seu pastor, você pode recorrer ao Ministério da Família, porque você será socorrido. Não deixe, irmãos, a roda gigante pegar a velocidade. Para ela enquanto deu a primeira volta. Para ela enquanto está começando o problema. E para a gente concluir, irmãos, caminhando para o final, que o tempo, estou procurando um relógio que não vi, aí me perco. O que eu não devo fazer quando vem a tempestade sobre o meu casamento? O que eu não devo fazer? Colocar a culpa em Deus. Às vezes, irmão, a gente fica tão zangado, às vezes diante de uma dificuldade, de uma perda, ou de uma iminência de uma perda, a gente briga com Deus, irmão. Já se pegou brigando com Deus? Eu já. Eu já peguei achando que eu era alguém para falar com Deus, exigir algo de Deus, sabe? E os discípulos ali, a primeira coisa que eles fizeram, não te importa que pereçamos? Primeira coisa que eles fizeram. E Deus não tem culpa, irmão. A culpa não é de Deus. A gente sempre, quando aconselha casais, e uma vez eu ouvi a minha esposa falar isso com um casal, e depois ela veio usando muito com casais, uma esposa reclamando do esposo, ele é isso, ele é isso, ele é isso. E a minha esposa falou assim, quanto que tu acha que ele é culpado? Numa porcentagem, 90%, 95%, ela, mais ou menos isso. A minha esposa falou, cura teus 5%, cura teus 10%, e deixa que Deus cura os outros 90%. Então, irmãos, por mais que a gente ache que o outro é culpado, que a gente é o dono da razão, que a gente é o crentão, a crentona, deixa Deus curar. Essa obra é do Espírito Santo, irmãos. Essa obra é para Deus curar o teu esposo, curar a tua esposa, trazer teus filhos de volta para os caminhos do Senhor, é obra do Espírito Santo. Às vezes você fala, eu falo, eu não sou compreendido, eu explico, eu não sou compreendido. Fala, Deus, cura meus 5%, já que eu sou tão beirando a perfeição. Né? Pede para Deus curar os teus 15%, 20%. Não coloca a culpa no outro. A palavra de Deus nos diz assim, em Lucas, até anotei 6,41. Por que vês a trave que está no olho do teu irmão, tendo um argueiro no teu? Tira primeiro o argueiro do teu olho, para depois tirar a trave que está no olho do teu irmão. É outra passagem que eu, estudando em casa, eu nunca tinha pensado nisso para casais. Mas essa palavra está dizendo que os dois tinham alguma coisa nos olhos, irmão. Os dois tinham alguma coisa nos olhos que impediam de ver perfeitamente. E quando um casamento está deteriorado, os dois têm uma parcela de culpa, que não está conseguindo ver o que Deus tem lá na frente para este casamento. Amém, meus irmãos? Outra coisa que você não deve fazer, desistir ou pular do barco. Você já está em alto mar, irmão. Não importa se você está com 6 meses, 2 anos, você está lá no meio do mar. Se você pular do teu barco agora é suicídio, irmão. A Bíblia diz que o Senhor detesta o divórcio. Se você pular do teu barco agora, você não vai chegar em terra firme. Você não vai chegar onde você está achando, você vai mudar de problema. E vai trazer outro problema para dentro da tua vida. Então não pule desse barco, não desista do teu casamento. E o que você pode fazer? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para o Senhor. Lembrar que Jesus, que Deus aprova o casamento, irmãos. Foi Ele que instituiu o casamento, foi Ele que colocou o primeiro casal na terra, foi Ele que disse, crescei, multiplicai-vos e dominai sobre tudo. Ele disse para o homem e para a mulher. Então Deus, Ele está no controle, foi Jesus que disse nessa passagem aqui, passemos para o outro lado. Nessa viagem do teu casamento que tu está fazendo, eu não vou te deixar só. Nessa viagem que é teu casamento, você não vai perecer no meio do mar bravio, porque Jesus está no controle de tudo. Ele disse, passemos para o outro lado. E outra coisa que você não deve fazer, ou melhor, que você deve fazer, jogar fora aquilo que está trazendo peso para o teu casamento. Eu lembrava da passagem de Jonas, quando o barco lá estava para naufragar, e eles começaram a jogar coisas fora do barco. Mas Jonas, irmãos, é o que você não deve fazer. Ele falou, não joga eu, o problema sou eu. E não é para você fazer isso. O problema não é você, é o inimigo que está tentando te desencorajar. É o inimigo que está tentando fazer você desistir do teu casamento. Então, tira aquelas atitudes que você passou a ter e você sabe que desagrada teu cônjuge. Tira aquelas coisas, tira
tudo que você sabe que tem tirado a saúde do teu casamento. Tira a pornografia, tira o jeito de lidar, tira os programas que você sabe que não trazem saúde para o teu casamento, que não agrada teu esposo, não agrada a tua esposa. Eu estou falando aqui, irmãos, mas Deus está ministrando no teu coração, e você sabe o que você precisa tirar. Você sabe o que você precisa tirar, que está trazendo peso, que está trazendo um desconforto para o teu casamento, irmão. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé nesta noite. Aleluias. Não abra a mão de Jesus no teu casamento. Não abra a mão de Jesus, você que está passando uma luta neste momento. Eu falei tantos tipos de problemas que podemos ter aqui, ou de causas que trazem problemas para o nosso casamento. Eu não sei qual a área que você possa estar sendo afetado. Queira a Deus que você não esteja sendo afetado em nenhuma delas. Então vigia no teu casamento. Foi como eu disse aqui, se a gente não vigiar, a luta vem. Se a gente não vigiar, vem o desgaste. Se a gente não vigiar, o amor esfria. Isso é bíblico. Então, irmãos, você tem que todo dia trazer palavras que edificam a tua casa. Todo dia trazer palavras que colocam tua família, teus filhos para cima. Filho que está aqui nessa noite, intercedam pelos seus pais. Intercedam pela tua família. Essa responsabilidade é sua também. Pastor, com licença, eu queria pedir o presbítero César para estar fazendo uma oração. Vem cá, Cezinha. Nós vamos estar orando por você nesta noite, queridos. Guarda essa palavra no teu coração. Não abra a mão de Jesus